Bom, na aula passada nós verificamos como que se dava a evolução de estrelas de baixa massa. Né? Então, estrela de baixa massa para a gente é a estrela que tem menos de 8 massas solares. Então, se a estrela for muito, muito pequenininha, com menos de meia massa solar, na verdade ela vai simplesmente consumir todo o hidrogênio que está dentro dela. Né? Ela tem uma parte interna que é convectiva, né? Desde o núcleo até a superfície, de tal modo que conforme você vai tendo as reações de fusão de hidrogênio e hélio no interior, o hélio vai sendo levado para fora e vai sempre tendo uma mistura com o hidrogênio das regiões mais externas. Né? Então essas estrelas elas vão terminar com anãs brancas de hélio e não vão ter nenhuma ejeção de suas camadas externas, que nem a gente viu nas estrelas já um pouco mais massivas, né, que passam pelo ciclo de fusão no interior de hidrogênio em hélio, depois de hélio em carbono, e quando elas têm um núcleo grande de carbono e a formação de outros elementos numa região acima do núcleo, né, a gente tem um vento bastante forte se desenvolvendo que vai expulsar as camadas externas da estrela na forma de uma nebulosa planetária. Né, então, no diagrama HR, aqui a gente tem o caminho típico de uma estrela de baixa massa, né, desde a sequência principal até sair aqui da sequência principal, subir para o ramo das gigantes, vir para o ramo horizontal, subir para o ramo assintótico das gigantes, ejetar as camadas externas e depois vir parar aqui embaixo na forma de uma anã branca. Bom, a anã branca a gente vai ver na próxima aula. Né? Então, a ideia hoje é falar das estrelas com massas maiores do que 8 massas solares. Então, elas também fazem, inicialmente, não exatamente um caminho similar no diagrama HR, mas ela também passa por processos similares. Né? Você tem, no interior das estrelas pesadas, quando elas estão na sequência principal, fusão de hidrogênio em hélio, elas vão criando um núcleo de hélio inerte, até que esse núcleo de hélio fica grande demais, ele começa a contrair, contraindo então as camadas logo acima do núcleo vão começar a realizar fusão. No núcleo, quando ele atinge uma temperatura que permite a fusão de hélio em carbono, vai começar a fusão do carbono. A diferença aqui é que as estrelas massivas têm bastante massa em cima desse núcleo de carbono que está se formando. Né? Então, quando começa a fusão de hélio em carbono numa camada logo acima do núcleo inerte, tem bastante massa em cima. Então, esse vento, apesar de ter sim ventos sendo desenvolvidos em estrelas de alta massa e ejetando parte da massa, eles não vão conseguir ejetar toda a camada externa da estrela. Né? Então, a estrela vai ter aquele núcleo de carbono, ele vai atingir um tamanho tal que ele não mais se sustente contra a atração da gravidade, ele vai começar a contrair, vai aumentar a temperatura e aí a história toda de novo. Né? E aí o que acontece é que quando as estrelas de alta massa saem da sequência principal, né, a gente tinha visto aqui as estrelas de alta massa fazendo um caminho aqui de vai e volta nessa região de mais baixa temperatura do diagrama em alta luminosidade. No caso das estrelas massivas, elas vão seguir um caminho assim praticamente horizontal no diagrama HR em direção às temperaturas um pouco mais baixas. Só que elas não vão chegar nessas temperaturas aqui super baixas que chegam, super baixas, né, pessoal? Que chegam aqui as nossas estrelas de baixa massa, né? E aí, por que elas fazem esse caminho praticamente horizontal, né? Justamente porque é o mesmo processo. Você com a reação de fusão acontecendo fora do núcleo, você gera uma pressão de radiação que é grande o suficiente para fazer com que o raio da estrela expanda e, portanto, a temperatura superficial vai diminuir. E como tudo na vida das estrelas massivas, né, a evolução pós-sequência principal também é muito rápida. Né? Então, quando começa a queima de hélio, essas estrelas já estão na região das supergigantes que fica aqui em cima. Bom,
Então, a gente viu, né, na aula passada, lá na lição do Moodle, que então os ciclos nucleares eles iam se desenvolvendo até que você chegava na fusão do silício, né? A fusão do silício te dá níquel, te dá cobalto, esses elementos decaem e você então tem a possibilidade de formar um núcleo de ferro para as estrelas massivas em algum momento, né, lá no fim da sua vida, né? E o processo, né, esse processo de forma um núcleo inerte, o núcleo inerte não consegue mais se sustentar com o seu próprio peso, contra o seu próprio peso, ele começa a diminuir lentamente, aumentar a temperatura alta já permite o próximo ciclo de fusão nuclear, isso vai acontecendo, né, de forma sequencial. A gente lembra que as taxas de reação nucleares elas são tipicamente fortemente dependentes da temperatura. Então, com temperaturas elevadas, as taxas de reações nucleares também se elevam, né? Então, a quantidade de energia gerada nas estrelas de alta massa, ela é já maior por natureza, né? Ela está já na região de alta luminosidade do diagrama HR, e quando ela sai da sequência principal, ela continua, né, em regiões de muita alta luminosidade. E como a taxa de reação, então, escala com a temperatura, né, o tempo que vai demorar para no centro da estrela passar de um núcleo, por exemplo, inerte de hélio para um núcleo inerte de carbono, um núcleo inerte de carbono para um núcleo inerte de neônio, vai ficando cada vez mais rápido, né? Vai sendo cada vez menor esse período. E aí, como eu disse, também as estrelas de alta massa desenvolvem uma pressão de radiação bastante elevada e perde muita massa também por vento, mas, né, sempre restrita ali às camadas mais externas. Bom, então só para a gente ter uma ideia, né, essa seria o raio-x de uma estrela de alta massa, quando ela já está lá no finalzinho da sua vida, né, já saiu da sequência principal e está formando um caroço de ferro inerte aqui no centro. Então, você vai ter o caroço de ferro inerte, aí você vai ter logo acima desse caroço uma camada que faz fusão de silício, depois uma camada que faz fusão de oxigênio, outra de neônio, outra de carbono, outra de hélio, outra de hidrogênio, e só fora então vai ter o hidrogênio inerte, né? Então esse caroço, a gente diz que a estrela fica com essa estrutura de camada de cebola, né? Porque a cebola, quando você descasca, você vai tirando camada por camada dela. Então é mais ou menos o que a gente tem essa visão, né, de como ocorrem as coisas no interior dessas estrelas, né? Então essa parte que realiza a fusão na estrela que já saiu da sequência principal, que está na sua fase de supergigante, tem aí um diâmetro de mais ou menos 10.000 quilômetros. E a superfície da estrela está aí com um diâmetro de mais ou menos 1,6 bilhões de quilômetros. Então é uma região realmente muito interna da estrela que faz a fusão nuclear. E essa parte externa fica inerte, fica lentamente perdendo massa ali, bom, talvez não tão lentamente, mas fica perdendo massa ali dessa região que está bastante distante do núcleo onde se realizam as reações de fusão. E aqui tem uma tabelinha com os tempos, né, os produtos e tudo mais, algumas características dessas estrelas de alta massa. Então, por exemplo, aqui vem a temperatura de ignição de cada ciclo nuclear, e é óbvio que conforme eu vou aumentando aqui a massa do combustível, eu vou aumentando também o número atômico, portanto a repulsão coulombiana fica maior conforme os ciclos vão se desenvolvendo e, consequentemente, são necessárias temperaturas maiores para que as reações de fusão então ocorram. Uma coisa que é importante da gente notar, né, é que apesar de
as temperaturas de ignição aumentarem, notem que a temperatura maior aqui está na casa de 10 a 9 Kelvin, que ainda é menor do que aquela temperatura que a gente havia estimado de qual seria a temperatura necessária para fazer a fusão de hidrogênio, se não fosse considerado nenhum efeito quântico de tunelamento. Tá? Então, o universo seria um lugar completamente diferente se não fosse esse efeito quântico. Né? Então, aqui a quântica fazendo a sua aparição em toda a sua glória aqui no universo. E quais seriam as massas mínimas que a estrela precisaria ter para fazer a ignição, né, desse novo ciclo de fusão? Na verdade aqui é 8, hoje em dia já se pensa em 10 massas solares aqui nesse quesito, né? Entre 8 e 10 massas solares, no fundo a estrela ela vai terminar a vida com uma explosão de supernova, mas vai ser um processo um pouquinho diferente desse que a gente vai ver agora. E aqui as durações de cada ciclo para uma estrela de 25 massas solares. Né? Então, uma estrela de 25 massas solares, ela passa 7 milhões de anos aqui na sequência principal. Depois, para formar o núcleo de carbono, dura só meio milhão de anos. O núcleo de neônio, oxigênio, magnésio, 600 anos. Para pular desse para um núcleo predominantemente de magnésio, 1 ano. Silício, meio ano. E ferro, um único dia. Então, e aqui quando a gente fala do núcleo de ferro, que demora só um dia para ser formado, né, essa massa aí está em torno do núcleo de ferro, está em torno de uma massa e meia solar. Então, é um processo realmente muito, muito rápido. E aqui estão as trajetórias evolutivas de estrelas massivas. Né? Então, aqui a estrela de 5 massas solares ainda vai terminar a vida com a ejeção de suas camadas externas em nebulosa planetária, mas aqui, né, e aí faz esse caminho aqui meio vai e volta, e aqui uma estrela de 10 massas solares. Então ela também tem um pouquinho aqui de vai e volta, mas note que está sempre nessa região de luminosidade muito elevada, né? E ela não vai aqui para a região de temperatura superficial bastante baixa, né? Aí, em torno e abaixo de 4.000 kelvins, né? Temperatura superficial. Então, conforme ela vem aqui nessa trajetória praticamente horizontal, ela está realizando a fusão de hidrogênio, hidrogênio e hélio foi aqui na sequência principal. Está realizando a fusão de hélio em carbono aqui, depois ela faz umas ida e volta quando ela passa a ter o caroço inerte e produção de energia só em camadas externas ao caroço, aí depois volta a ter produção no caroço, ela volta para o outro lado, enfim, ela fica mais ou menos nesse vai e vem, mas sempre nessa região aqui. E o que acontece a hora que chega no núcleo de ferro? E aqui eu retomo para vocês um gráfico que tinha numa das lições, né, que é a energia de ligação de um núcleo como função do peso atômico, né, do A desse núcleo, do número atômico. E o que a gente vê aqui, né? A gente vê que, então, o núcleo de hélio tem uma energia de ligação muito maior do que o que seria o núcleo de hidrogênio, né? Então, isso significa que quando eu pego 4 hidrogênios e junto para formar um hélio, né, é essa diferença de energia de ligação que vai ser liberada na fusão. E eu vejo que aqui do hidrogênio para o hélio é o maior pulo que eu tenho nessa tabela. Tá? Então, a energia liberada por núcleo formado durante a sequência principal, ela é a maior que você vai ter nos ciclos nucleares. Depois aqui, né, a gente vai do hélio para o carbono, que tem um pulinho
bem menor, né? Carbono, oxigênio, neônio, magnésio. E então você vai vendo que o pulo em energia vai sendo cada vez menor, né? Até que a gente chegue aqui no núcleo de ferro. E aí, dois problemas, né? Primeiro que se eu quiser fazer fusão de ferro, eu preciso de uma energia brutal, né? Porque eu tenho ferro aqui, tem o número atômico 26. Então, são 26 prótons no núcleo de ferro. De um lado, um núcleo de ferro, do outro lado mais 26. Então, a repulsão coulombiana é bastante elevada. E o segundo é que, ao contrário do que acontecia aqui, né, em que eu juntava elementos desse lado e caía num elemento que tinha uma energia de ligação maior do que o passo anterior onde eu estava, né, aqui eu começo a ter um decréscimo da curva. Né? Então, se eu quiser juntar dois núcleos de ferro, eu consigo fazer a fusão, mas eu preciso injetar muita energia, eu preciso injetar a energia correspondente à diferença aqui de energia de ligação entre os produtos que eu tenho, ou melhor, entre os reagentes que eu tenho e o produto final. Tá? Então, a estrela, ela conseguia esquentar o seu interior, né, gerar fótons, aquela pressão de radiação que suportava as suas camadas contra o colapso gravitacional com a fusão, mas chegou no ferro, isso não vai mais ser possível. Né? Então, o que acontece é que, né, daqui até aqui, a fusão ela vai liberar energia e daqui para cá a fusão precisa de energia, né? Ou seja, para liberar energia nesta região eu preciso quebrar o núcleo, né? Eu preciso fazer fissão, que é o contrário. Então a estrela agora não tem mais, né, o que fazer, ela vai criando aquele núcleo de ferro. O núcleo de ferro vai aumentando em massa, ele também vai ter um limite superior em massa, a partir do qual ele não vai mais conseguir se sustentar contra a atração gravitacional, e chegando nesse ponto, então, em que ele não mais consegue se sustentar, ele vai contrair, vai esquentar, só que não vai aparecer mais um ciclo nuclear para segurar aí a contração desse núcleo. Né? Então, quando o caroço de ferro atinge essa massa máxima, vai ocorrer uma sequência de eventos que vão dar origem ao que a gente chama de supernova. Tá? No momento em que o núcleo de ferro começa a sua contração, ele tem densidade aqui da ordem de 10 a 9 gramas por centímetro cúbico, que é uma densidade bastante elevada, e uma temperatura central aí da ordem de 7, 10 a 9 Kelvin, 7 bilhões de Kelvin. Bom, então o que vai acontecer? Né? A hora que esse núcleo começar a contrair, ele vai esquentar, né? Não tem como não esquentar, porque a gente precisa de conservação de energia, então diminui aqui a energia potencial gravitacional, aumenta a energia cinética, aumenta a temperatura. Quando a temperatura atinge 10 bilhões de graus, o que vai acontecer é que, na verdade, bom, vocês sabem, né, que a gente já falou também disso quando a gente falou da formação estelar. As estrelas, quando você tem uma nuvem com uma certa temperatura, né, você tem fótons que são gerados dentro de uma distribuição tal que segue essa temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, mais fótons de alta energia eu vou ter zanzando ali naquele gás. Né? Então, quando atinge 10 bilhões de graus, eu vou ter uma quantidade de fótons bastante grande que vai conseguir reagir com o próprio núcleo de ferro e quebrar esse núcleo de ferro. Né? Então, lembre que quando a gente juntou aqueles núcleos de massa pequena, a gente liberava energia. Então, se eu quiser quebrar esse núcleo, eu preciso fornecer energia para ele. E agora, a temperatura é alta o suficiente para fornecer a energia que quebra o núcleo de ferro.
Então, inicialmente, o núcleo de ferro é quebrado em núcleos de hélio mais uns nêutrons, e depois o próprio núcleo de hélio pode ser quebrado, né, conforme a temperatura vai aumentando. Esse é o primeiro passo, e o segundo passo é encontrar fótons energéticos o suficientes para quebrar o núcleo de hélio também, né? E aí, nesse caso, ele quebra em 2 prótons e 2 nêutrons, né? E é óbvio que eu estou convertendo a energia desses fótons, né, em núcleos aqui, né, em massa. Então, eu estou retirando energia desse sistema a uma dada temperatura. E a gente lembra que a temperatura está associada à energia cinética das partículas, né? Então, você está num ambiente de alta temperatura, você tem uma pressão elevada. Conforme fótons vão sendo removidos, né, desse ambiente de alta temperatura, o que vai acontecer é que você vai ter menos pressão, né? A temperatura cai, a pressão cai interna, menos pressão para segurar esse núcleo que já está em contração, né? Então, na verdade, você acelera essa contração do núcleo. Acelera a contração, a temperatura vai aumentando, né? E aí, o que acontece é que nessa situação você tem então o núcleo de ferro que foi quebrado nos seus elementos, né, mais básicos, né, próton, nêutrons, e elétrons que estão ali. Estão sempre no interior da estrela, ali tem uma quantidade grande de elétrons, a estrela é essencialmente neutra, né? E aí você começa a contrair tanto esse núcleo que vai ser energeticamente mais favorável para a estrela, favorecer a combinação de prótons e elétrons, gerando nêutrons mais neutrinos, tá? Então, isso é o processo de captura eletrônica que ocorre no interior da estrela. Então, aquela estrela que era inicialmente, aquele núcleo, né, que era inicialmente um núcleo de ferro, depois de todos esses processos, passa a ser majoritariamente um núcleo feito de nêutrons, né? E nessa hora, né, os elétrons, que a gente vai ver na próxima aula, que eles que fornecem uma quantidade bastante grande de energia quando estão assim bem compactados, esses elétrons se juntando com os prótons, você perdeu essa pressão dos elétrons que ajudava a diminuir um pouco essa contração do núcleo. Então, a partir do momento que você perdeu, o núcleo passa a uma fase de colapso, né? Uma contração muito, muito rápida. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, numa estrela de 15 massas solares, esse processo de captura eletrônica vai ocorrer aqui em 810 a nona Kelvin. Tá? Então, vejam que a diferença de temperatura não é tão grande assim do que quando o núcleo iniciou o colapso. Então, vocês já devem estar imaginando que esse processo todo ocorre muito, muito rápido, né? E aí o núcleo vai colapsando, né? E aí a pergunta é, ele para em algum momento? E a resposta é, na maioria das vezes para. Às vezes ele não para mais, vai virar um buraco negro, né? Mas se a massa da estrela não for muito, muito elevada, e alguns outros fatores aí que também influenciam, quando a densidade nesse núcleo atingir esse valor aqui, de 810 a 17 kg por metro cúbico, que é uma densidade enorme, né? Então, os próprios nêutrons vão fornecer pressão o suficiente para parar o colapso. Tá? E aí eu pergunto, isso é o núcleo, né? O que está acontecendo com o resto da estrela? Bom, o resto da estrela não vai ficar um núcleo contraindo e as camadas externas ali paradas, né? As camadas externas contraem junto. Só que a hora que o núcleo para, né, que existe aquela pressão dos nêutrons para fazer o núcleo parar a contração, ele para, tem um monte de matéria caindo em cima, né?
e a matéria é como se ela desse como se você quicasse uma bolinha numa superfície, né? Ela quica e volta, né? Então, o que acontece com as camadas externas, elas batem e é gerada uma onda de choque para fora. E durante muito tempo, né, imaginou-se que essa onda de choque era o que promovia a ejeção das camadas externas na forma de uma supernova, né? Mas aí depois cálculos um pouquinho mais detalhados permitiram perceber que na verdade essa onda de choque é como se ela ficasse parada, né? Você tem a matéria caindo, a onda de choque indo para fora e tem uma compensação de um efeito com o outro e ela fica ali, né? E aí a grande dúvida era, mas a gente vê a estrela, né, explodindo, o que está fazendo essas camadas externas realmente irem para fora? E a resposta está associada com os neutrinos, né? Os neutrinos são partículas que a gente muitas vezes chama de partículas fantasma, né? De tão pouco interagente que eles são. Eles passam pela gente, tem bilhões de neutrinos passando nesse momento por nós, e vai interagir um neutrino com um núcleo do seu corpo a cada 35 anos, mais ou menos. Tá? Então são partículas que a gente diz que são de baixa seção de choque, elas passam pelo material praticamente incólumes, né? Passam ali como se não tivesse nada. Só que a diferença fundamental aqui é a densidade, né? A densidade no interior desse objeto, que agora a gente está chamando de protoestrela de nêutrons, é muito, muito grande, né? Então quando eles são produzidos ali nesse processo de captura eletrônica, eles não saem, eles ficam interagindo como os fótons no interior, por exemplo, do Sol, né? Que até sair da superfície do Sol demora uma eternidade, né? Então eles ficam interagindo e interagem e espalham, vão para o outro lado e eles ficam sofrendo um processo difusivo até realmente conseguir sair dessa região da protoestrela de nêutrons e poderem interagir com a matéria que está do lado de fora, né? E como tem uma quantidade fenomenal de neutrinos que foram formados aqui nesse processo, né, eles depositando um pouquinho de energia é o suficiente, ou pelo menos a gente acredita que seja o suficiente para reaver esse choque e expulsar as camadas externas da estrela. E aqui só para completar, né, a gente tinha visto o tempo de evolução de uma estrela de 25 massas solares até formar o núcleo de ferro, né? O processo de colapso desse núcleo de ferro, tudo que eu expliquei, vai ter a fotodesintegração do ferro, depois a fotodesintegração do hélio, vai ter a captura eletrônica, dura 1/4 de segundo. É extremamente rápido. Esse ricochete, né, do núcleo de repente parar de contrair e a matéria ricochetear em cima dele é da ordem de milissegundos. E o processo de supernova, né, ou seja, de você ter esse ricochete e até de fato os neutrinos conseguirem transferir energia para emitir as camadas externas, né, isso vai aí coisa como 10 segundos, né? Então, um processo extremamente rápido. E, bom, o que ficou lá no meio, né, a gente tem aquele núcleo que de repente parou de contrair, tem um monte de nêutrons lá dentro, né, a gente tem aquele objeto, então, muito denso, que vai se tornar ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E aí também é assunto para a próxima semana. E o resto, né, as camadas externas, vai ser expelido da estrela. As supernovas são os eventos mais energéticos que a gente conhece, né? Então, quando a gente tem um evento de supernova ocorrendo em uma outra galáxia, a luz que sai daquela supernova
é o suficiente para ser comparável à luminosidade de toda a galáxia. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, a magnitude absoluta de uma supernova gira em torno aí de menos 18. E a aparente da Lua, que é aquele troço super brilhante que a gente vê aqui de noite da Terra, é de menos 12. Né? Então, é um objeto que, em magnitude absoluta, tem magnitude muito menor do que a magnitude aparente da Lua, ou seja, é muito, muito, muito brilhante. Né? A energia total liberada num evento de supernova é da ordem de 10 a 46 joules. Só que só 1% disso sai na forma de energia cinética daquelas camadas externas, menos de 0,01% sai na forma de fótons, né, na forma de luz, só que esse 0,01% ainda significa 10 a 9 vezes a luminosidade do Sol, ou seja, 1 bilhão de vezes a luminosidade do Sol, a energia que o Sol emite em 1 segundo em todas as direções. E praticamente 99% da energia sai na forma de neutrinos. Né? Por isso que, apesar deles serem partículas pouco interagentes, um pouquinho de energia que eles depositarem ali naquela região da onda de choque deve ser o suficiente para fazer a ejeção daquelas camadas mais externas. E aqui nós temos a última supernova que foi vista em olho nu, a olho nu aqui da Terra, né, que é a supernova 1987A. Ela ocorreu, não foi nem na nossa galáxia, foi na vizinha, na Grande Nuvem de Magalhães, a mais ou menos 45 kiloparsecs daqui, né? E o interessante é que, bom, a supernova, a Grande Nuvem de Magalhães, né, tanto a grande quanto a pequena, são regiões muito bem estudadas. Então, a gente sabia exatamente quem foi a estrelinha que explodiu naquele dia, né? E então era essa estrela aqui, né, com um nome esquisito, e ela era uma supergigante azul com 25 massas solares. Né? Isso também foi algo meio curioso da gente perceber que ela era uma supergigante azul e não uma supergigante vermelha. Né? Então a temperatura superficial dela era um pouco mais alta do que a gente esperaria para uma explosão. E como a gente conhecia a estrela, né, antes dela explodir, a gente consegue uma foto de antes e depois. Né? Então aqui a gente tem uma foto do antes dessa estrelinha e quando ela explodiu em supernova. Então é bem evidente aqui a diferença de luminosidade que a gente tinha, né, de um instante para outro. E a 87A, né, ela foi visível aqui do hemisfério sul e foi um troço que brilhou assim por semanas, muito, muito brilhante. Parecia um farolzão no céu, assim. Uma coisa muito interessante da 87A, né, é que ela foi a primeira supernova que foi vista a olho nu da era moderna, né, da era mais recente, da era em que a gente tem uma quantidade de telescópios operando em diferentes comprimentos de onda, e também temos os observatórios de partículas. Então, a 87A foi possível detectar em 3 experimentos diferentes os neutrinos, né, que estão colocados aqui nesse gráfico. Então, a gente sabe que os neutrinos eles são emitidos em grande quantidade num evento de supernova. Né? Esse aqui tinha da ordem de umas 2, 3 dúzias de neutrinos no total, mas a supernova estava lá a 45 kiloparsecs de distância, né? Qualquer supernova na nossa galáxia, muito provavelmente, a menos que ela seja lá na outra ponta da galáxia, a gente tem esse azar, né? A gente vai ver muito neutrino de uma supernova aqui que aconteça na Via Láctea. Né? Então, essa observação dos neutrinos vindos da direção da 87A, elas são muito importantes para realmente indicar que eles devem ter um papel fundamental no processo de explosão.
ainda há muitas dificuldades em simular esse processo, né? Porque é um processo bastante complexo que ocorre no interior da estrela, né? Você tem campos magnéticos, você tem efeitos de turbulência, você tem um monte de coisa que atrapalha a vida na hora de fazer simulação, né? Então, as simulações, elas têm muita dificuldade em fazer a supernova explodir lá no computador, né? Mas a gente espera que em breve ocorra uma nova supernova na galáxia e que a gente consiga então mais dados para conseguir entender melhor o processo que ocorre na morte das estrelas massivas. Bom, supernovas, na verdade, existem em tipos diferentes, né? E uma forma de se classificar, então, as supernovas é a partir da análise do espectro, né? Então, o espectro, a gente pega a luz dessa supernova, decompõe nas suas componentes com uma rede de difração e começa a avaliar as linhas, né? E a gente classifica em dois tipos, supernovas que têm linhas de hidrogênio e supernovas que não têm linhas de hidrogênio, tá? Então, supernova do tipo 1 não tem linha de hidrogênio e supernova do tipo 2 tem linha de hidrogênio. Aí vocês devem estar se perguntando aí, né? Mas peraí, o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, né? 75% quase do universo é hidrogênio. Como é que uma supernova não vai ter hidrogênio, né? Na verdade, a gente classifica dessa forma por análise espectral e a gente tem uma segunda classificação que é por tipo de processo que gerou a supernova. Então, a gente vai ver na próxima aula que a gente tem a supernova do tipo 1A, que além de não ter linhas de hidrogênio, tem linhas de silício no espectro, tá? E aí nós vamos ver que é um processo completamente diferente desse que a gente viu agora. Não é o colapso de um núcleo de ferro que dá origem a uma supernova do tipo 1A, mas é um processo de acreção de matéria sobre uma anã branca de carbono. Bom, ou colisão de duas anãs brancas, mas esse processo ainda é um pouco discutível. Então, esse é um processo diferente que a gente vai ver na próxima aula. As outras três, 1B, 1C e 2, são supernovas de colapso de núcleo de ferro. A diferença é que, lembra que eu falei para vocês que conforme a estrela saía ali da sequência principal, um vento muito forte se desenvolvia e ejetava parte das camadas externas? Então, as supernovas do tipo 2, que contêm linhas de hidrogênio no seu espectro, esses ventos eles não são fortes o suficientes para eliminar toda aquela camada de hidrogênio que tinha lá inerte em torno daquele núcleo que estava fazendo fusão. Já nas supernovas tipo 1B e tipo 1C, sim, você acaba ejetando todo o hidrogênio inerte antes da explosão de supernova, né? E a diferença entre a B e a C é que a B vai ter linhas bem fortes de hélio e a C não, né? Então vai ter linhas de hélio, mas não vão ser linhas muito fortes. Isso significa que na supernova 1C o vento também foi tão intenso que até parte desse envelope de hélio conseguiu ser ejetado antes da explosão de supernova, né? Então, essas são as diferenças aqui dessa classificação, né? Então, por tipo de processo, a gente tem dois tipos: a termonuclear, que a gente vai ver na aula que vem, e a de colapso gravitacional, e a classificação espectroscópica tipo 1 ou tipo 2, né? Sem linhas de hidrogênio, com linhas de hidrogênio. E aqui tem um exemplo, né? Que falei que a supernova, quando a gente observava em uma outra galáxia, era um troço extremamente brilhante, tão brilhante quanto a própria galáxia. E aqui tem uma galáxia com uma supernova ocorrendo aqui na borda dela.
né? Então, o brilho dessa supernova é muito intenso comparado ao brilho da própria galáxia e comparado também a estrelas que estão na nossa galáxia, né? Essas estrelas aqui são estrelas da Via Láctea, que estão, obviamente, muito mais próximas a nós e que, portanto, tem um brilho aparente relativamente grande, né? E comparável aqui com essa supernova que está muito mais afastada. E aqui tem uma imagem, né, de um exemplo de um remanescente de supernova, né? Então, quando a supernova ocorre, aquelas camadas externas são ejetadas. Essas camadas ejetadas recebem o nome de remanescente de supernova, em comparação aqui com a nebulosa planetária que a gente viu na aula passada. Então, a nebulosa planetária, eu já tinha comentado com vocês, que ela tem um aspecto mais simétrico, né? E aqui bem no centro você encontra a anã branca. Já a supernova, o remanescente supernova, tende a ser, assim, digamos, um pouco menos simétrico, né? Um pouco mais turbulento, mais bagunçado, assim, em termos de imagem. E, obviamente, sai com uma velocidade, é ejetado, essas camadas externas são ejetadas com uma velocidade muito maior do que no caso aqui da nebulosa planetária. Então, elas também vão se estender por um tamanho aí tipicamente maior do que as nebulosas planetárias, né? E só para ter uma ideia, né, vocês também viram lá numa das lições do Moodle, de que a quantidade de estrelas formadas, né, dependia da massa. Então, quanto menor a massa, mais estrelas formadas. Então, os eventos de supernova são eventos relativamente raros, né? A predição para uma galáxia, por exemplo, como a Via Láctea, é que seja de 1 a 3 supernovas por século, né? Então, são eventos assim que demora realmente para a gente ter a percepção de que eles ocorreram, né? E aqui um resumão do ciclo de vida das estrelas de baixa massa, né? Então, todas as estrelas se formam a partir da contração de uma nebulosa, de uma nuvem de hidrogênio molecular, né? As estrelas de baixa massa vão passar um tempão na sequência principal, depois vão passar para o ramo das gigantes, o ramo horizontal, e quando elas entrarem lá no ramo assintótico das gigantes, elas vão ejetar suas camadas externas na forma de uma nebulosa planetária, que vai sobrar lá uma anã branca. Já as estrelas com massas acima de 8 massas solares, né, vão passar sua vida na sequência principal como estrelas de alta temperatura e alta luminosidade, depois vão para a região das supergigantes vermelhas, terminam a vida então com uma explosão de supernova, e o que resta é ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E aí, as próximas 2 aulas a gente vai dedicar justamente a estudar esses objetos aqui, que são classificados como objetos compactos. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tudo certo. Não, eu acho que tá tudo certo mesmo. E os demais? Ninguém ficou curioso com alguma coisa? Não? Então depois vocês olhem. Eu fiquei curiosa com essa super gigante azul. Depois eu até vou dar uma lida. Nunca tinha escutado falar que tinham observado isso. Ela é mais rara então, certo? Na verdade, assim, as supergigantes azuis, elas existem, né? Elas são raras, obviamente, porque a massa é bastante elevada, né? Sim. Mas o estranho foi elas explodirem nessa fase, né? A gente esperava que fosse sempre supergigante vermelha. Porque às vezes, né, lembra que no diagrama H elas vão para um lado, aí elas voltam, depois Sim. elas vão... então, aparentemente, foi numa volta aí que ela explodiu. Entendi. Né? E não é que eu nunca tinha escutado falar mesmo, assim. Então eu fiquei curiosa. Foi isso mesmo. Obrigada, professora. Imagina. E aí depois vocês dão uma olhada no
no Moodle, né? Porque no Moodle então tem um pouco mais de informações. Na verdade está para a semana que vem, mas se vocês quiserem olhar já podem olhar. Na verdade, não, tá para... Ai, gente, hoje é terça, né? Tô achando que é sexta-feira. Então, sexta-feira a gente vai falar das anãs brancas e estrelas de nêutrons, né? E tem lá também algumas supernovas históricas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a última supernova verdadeiramente assim observada com telescópio que a gente tem notícia foi a supernova de Kepler de 1604. Tá? Isso não significa que não houve nenhuma outra supernova nos últimos 400 anos, tá? Mas na verdade o que acontece é que elas devem ter ocorrido em regiões que estão obscurecidas da galáxia. Né? Então que elas explodiram, mas tem muita poeira no meio do caminho e nós não vimos. Hoje, né, com, por exemplo, os detectores de neutrinos, mesmo se uma supernova ocorre em uma região bem obscurecida da galáxia, a gente ainda vai conseguir detectar por conta dos neutrinos. Né? Então a gente está torcendo aí para que a próxima supernova ocorra em breve, mas espera um pouquinho porque os experimentos de neutrinos ou estão sendo finalizados ou estão passando por upgrade. Então, se elas segurarem uns 5 anos, acho que a gente vai ter muito dado interessante aí de supernova, de neutrinos de supernova. O Dune ainda não está finalizado? Não, tá cavando o buraco ainda onde ele vai. Nossa, eu jurava que já estava super perto de acabar, assim. E o mais tradicional, digamos assim, né, que é o Hiper Kamiokande, que já foi Kamiokande, agora é Hiper Kamiokande, estão querendo transformar no... Não, desculpa, ele foi o Super Kamiokande, foi Kamiokande, Super Kamiokande, agora estão querendo transformar no Hiper Kamiokande. Então também segura as pontas aí para supernovas, para a gente ter 2 experimentos realmente muito importantes para gente entender melhor o que ocorre no interior dessas estrelas. Legal, Pro. Legal mesmo. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, então acho que a gente encerra por aqui. Né? E a gente se vê na sexta-feira, então, com as anãs brancas e estrelas de nêutrons. E não fiquem preocupados, né? Não é porque as estrelas morreram que elas não são mais interessantes. Na verdade, a gente vai ver que ocorrem coisas interessantíssimas com esses objetos compactos e eles são laboratórios naturais dos extremos do universo. Então tá, pessoal. Até sexta-feira. Tchau, Laura. Obrigada. Até sexta. Tchau, tchau.